Olá, meu nome é Alan Dantas, esse é meu primeiro vídeo para o Clube RH da Feeds by TOTUS, tá? Eu estou muito feliz com o convite, muito obrigado. E esse vídeo vai ser dividido em 3 partezinhas aí para você saber o que esperar. Primeira parte eu vou me apresentar para você saber como e se a minha experiência é relevante, né, para a sua situação. A segunda parte eu gostaria de entender mais sobre a sua situação, a situação da comunidade, né, para que vocês interajam com esse vídeo aí na comunidade e contem mais do que vocês esperam aí desse mês de fevereiro, que tipo de conteúdo, que tipo de dica, que tipo de artigo, né, compartilhar alguns temas mais recorrentes aqui do RH que eu tenho notado. E a terceira parte desse vídeo vai ser um compartilhamento mais genérico das minhas experiências como fornecedor de serviços educacionais e de consultoria para empresas. Como a minha porta de entrada principal nas empresas sempre é o RH, eu sempre lido com pessoas de RH, eu notei alguns elementos, algumas dicas, eu notei algumas boas práticas que levaram a maiores sucessos, sucessos mais rápidos e mais fáceis, talvez, entre aspas, né? E algumas práticas que talvez não deram tanto retorno positivo, tanto retorno no investimento, né? E a gente vai falar mais disso em breve. Bom, eu sou Alan Dantas, eu trabalho atualmente na Edugital, mas tenho várias iniciativas e sociedades com startups, com consultoria de treinamento, de negócio, dou aula de design instrucional, dou aula em pós-graduação também nas áreas de tecnologia, gestão e diversas outras áreas. Gosto muito de educação, eu sou aficionado, eu sou apaixonado por design instrucional e design como um todo e pessoas, né? Por que não? Bom, tendo me apresentado, vou fazer algumas perguntas aqui para vocês. Ó, hoje a gente sabe que pessoas de RH, né, profissionais que trabalham na área de RH, têm vários desafios. A maioria deles giram ali em torno da cultura. Então, assim, quais são os seus principais desafios e dúvidas ou talvez conteúdo que você gostaria de se aprofundar mais no mês de fevereiro? Aqui, ó, perguntinha. Engajamento, talvez diversidade e inclusão, engajamento que eu falo é do profissional, né? Engajamento dos colaboradores. Uma gestão mais eficiente, talvez dos outros departamentos ou do próprio RH, experiência do colaborador, né? Employee Experience, que eles falam, que é o EX. Agora tem muita gente falando disso, eu já dei bastante formação sobre isso, é um tema muito interessante. Recrutamento e retenção de colaboradores, de talento, né? Planejamento de futuro, ESG, né? RH 4.0, ou transição para o RH 5.0, RH como serviço, uma coisa que o pessoal está falando muito, né? HR as a Service. E para finalizar, transformação digital. Conta para mim, tá? Aproveitei para pegar esse momento inicial. O que você gostaria de ouvir mais, o que você gostaria de discutir mais, de trocar mais ideias sobre, para que eu crie mais conteúdo sobre isso. Agora vamos lá. Eu estou há mais de 10 anos trabalhando como fornecedor de serviços de consultoria, de treinamento, de design instrucional, de criação de conteúdo, de resolução de problemas corporativos através de treinamento e implementação de tecnologias. Por que eu estou te dizendo isso? Porque através desses anos todos eu fui notando algumas características em profissionais de RH, em outros colaboradores que faziam essa terceirização de serviço, seja comigo ou através da minha empresa, né? Então eu fui notando alguns detalhes de comunicação, algumas características que traziam mais sucesso ou que não traziam mais sucesso, que traziam mais impedimentos. E aí eu queria compartilhar algumas coisas aqui com vocês. Fiquem à vontade para discutir, tá? Eu vou deixar alguns artigos também aí no comentário, tá? Juntamente com o vídeo. Então fique à vontade para discordar, para discutir. Esse é um ambiente de colaboração. Eu só estou compartilhando a minha experiência, né, nesse tempo todo que eu tenho trabalhado aí nessas indústrias. Então, antes de mais nada, a pessoa do RH, ela ou deveria ser, né, uma grande parte da população aí corporativa concorda que o RH deveria ser uma mediação, um grupo mediador entre os colaboradores, né, e a alta gestão. Em alguns lugares não é tanto, em outros lugares é mais. Então, quando a gente fala de mediação entre interesses, valores e tudo isso que a alta gestão tem, e aí a preocupação da alta gestão talvez não é necessariamente a mesma preocupação ou até não compreendem as preocupações dos colaboradores, fica difícil para a pessoa de RH fazer essa mediação, né? Então, como é que eu consigo pegar uma instrução ou uma ordem da alta gestão e entendê-la o suficiente ou discutir com ela, né, refazê-la até ajustá-la para que fique de acordo ali com a situação real do chão da fábrica ou dos colaboradores, né? Que essa distância às vezes é muito gritante. Então, às vezes vem uma ordem lá de cima
que acontece recentemente, aconteceu até comigo a semana passada, que era simplesmente vamos mostrar mais inovação, vamos mostrar que a gente é mais tecnológico, simplesmente para mostrar para os acionistas. Como é que eu consigo transformar essa ordem em algo que seja relevante para os colaboradores, que seja relevante para as pessoas que realmente estão fazendo a engrenagem girar? Então, é aí que entra o RH. Ao meu ver, em muitas empresas, as pessoas de RH acabam tendo essa oportunidade de ser esse mediador. Só que elas não conseguem satisfazer esse papel, muitas vezes, porque elas não têm conhecimento do negócio. Elas não conhecem efetivamente o negócio. Elas conhecem um pouquinho da indústria, conhecem muito de RH, muitas vezes, mas elas não têm um conhecimento de negócio suficiente. Quando eu falo negócio, é da indústria em que a empresa está inserida e das regras de negócio da própria indústria, da própria empresa, né, em que você está trabalhando. Então, muitas vezes, a pessoa do RH não consegue ressignificar uns conceitos de negócio para conversar com as pessoas da gestão, da alta gestão, ou da própria, de onde veio a instrução, para tentar negociar e ajustar isso para que seja relevante para a situação real da empresa. E aí, olhando para o outro lado, né, você não só, como pessoa de RH, vai ter que entender o negócio como um todo, para poder fazer essa ressignificação e essa análise, mas também vai ter que entender a situação das pessoas que você está apoiando ali, da população da sua empresa. Então, veja, é entender o negócio, né, para poder ressignificar ali as instruções da alta gestão ou de outros departamentos e entender a situação real para poder fazer esse pensamento crítico em tempo real. Essa é a base, tá? Agora, como alcançar isso, não estou falando que é fácil, a gente vai discorrer aqui no final do vídeo. Então, desenvolvimento de raporte, né? Quando a gente fala raporte, é você comunicar ideias com os seus valores, mas que seja compreensível para a pessoa, para o seu interlocutor, para a pessoa com quem você está conversando. Então, quando a gente fala de alta gestão das pessoas que estão enviando instruções, é saber se comunicar em termos de RH, né, em termos de satisfação das pessoas, de desenvolvimento, de retenção e tudo mais, de treinamento, de mais orçamento para treinamento e coisas do tipo, mas numa linguagem que os gestores, né, os outros stakeholders, depois a gente vai falar de stakeholder management, que os outros stakeholders consigam compreender como valor para si. Né? Então, esse é o raporte. Muitas pessoas de RH, às vezes, não conseguem, né, na minha experiência, às vezes não conseguem ter um diálogo legal, discordar de ideias ou refazer ideias e solicitações, muitas vezes por não saber se comunicar numa linguagem que demonstra valor para o que ela quer, só que para a pessoa com quem ela está conversando. Né? Então, fica como se fossem idiomas diferentes. Eu estou falando em idioma de RH e a outra pessoa está falando em idioma de lucro, de investimento, de alta gestão. Então, essa associação, às vezes, é muito interessante e muito importante até para trocar ideias e poder discutir num nível mais elevado e refutar ideias com argumentos sólidos. Né? Então, falando em argumentos sólidos e refutar ideias, o uso de dados e ROI, né? Return on Investment ou retorno no investimento. Um dos grandes erros, quando a gente fala de ROI ou de retorno no investimento, é assumir o que é retorno, né, na verdade, né? O que é retorno para o seu interlocutor. Então, muitas vezes, ao conversar com alguém da alta gestão, você assume que necessariamente o retorno é só financeiro. E às vezes não é. Às vezes uma startup nem está no médio e longo prazo pensando em retorno financeiro. São outros retornos ali que são não necessariamente financeiros, mas mais de reputação, de população, de quantidade de clientes, de outros indicadores de marketing. Então, entender um pouquinho disso na hora de se comunicar, não assumir qual que é o ROI que a pessoa ali, que o seu interlocutor está querendo, vai te ajudar muito, porque aí você consegue ressignificar o que você quer, a sua proposta, para o retorno de valor que realmente interessa para o seu interlocutor. Né? Então, é muito importante entender que ROI não é só dinheiro. Né? E aí você consegue trabalhar os dados em prol desse ROI, desse retorno no investimento que o seu interlocutor ou que outros departamentos estão buscando. Você deve estar imaginando, nossa, Alan, é legal, você está falando coisas aí que algumas eu entendo, outras não, mas como é que eu vou saber onde buscar isso? Tem um curso só disso? Não, é lifelong learning. Você pode até ter cursos ali, outros cursos aqui, uma formação, uma palestra, mas um item muito importante de hoje, da economia atual, é o lifelong learning. Você entender o que você precisa e você ir atrás, você estudar, você ver vídeos, participar de comunidades como essa, né? Interagir com vídeo, você mandar suas dúvidas aqui, outros colegas ou até eu mesmo ali vou lá responder, te mando mais vídeos, te mando artigos. Então isso é lifelong learning. Essa é a base de você estar sempre se desenvolvendo. E o networking, que é outra coisa que se você estiver nessa comunidade, estiver na plataforma, você já está se conectando com pessoas que têm visões diferentes da mesma atuação que você. Então imagina,
uma pessoa que faz o mesmo que você, só que numa empresa, num Fortune 500, por exemplo, uma empresa é uma das 500 maiores do mundo, ou numa startup que está começando agora, ou numa empresa de 20 anos, mas é que é de médio porte, empresa familiar. Veja, são perspectivas diferentes, mas os insights, os aprendizados são extremamente valiosos. Então, o networking é muito importante nesse aspecto, tá? Falei anteriormente, estou quase encerrando aqui, né, na comunicação de valor. Então, quando você está lidando com diferentes grupos, fica muito mais fácil e muito mais interessante para todo mundo quando você entende as definições de valor para esses grupos, né? É o que a gente chama de stakeholder management, é uma área inteira de estudo, né? Mas você entender com quem você está falando e quais são as definições de valores para curto, médio e longo prazo para esse grupo, para essa pessoa, para esse tomador de decisão, vai influenciar completamente na sua apresentação, no seu pitch, no seu e-mail, na sua forma de refutar uma ideia, na sua forma de dar um feedback, de receber um feedback, de significar um feedback. Às vezes você acha que um feedback é horrível, é pessoal e é direto ao seu trabalho, quando na verdade você assumiu que a definição de valor imediato para essa pessoa ou para essa entrega que você estava fazendo era uma, quando na verdade era outra. Então, entender isso é muito importante, né? Então, como é que a gente entende isso, né? Se comunicando, fazendo perguntas. Se você acabou de entrar num novo projeto, numa nova empresa, esse é o momento de você entender muito, aprender muito, perguntar bastante, né? Interagir com as pessoas. Mas se você já está num projeto há muito tempo, existe um desafio que é essa mudança de comportamento. Se você nunca teve esse comportamento questionador, essa mudança de comportamento pode influenciar negativamente as outras pessoas e pode até te afetar também de alguma forma. Então é importante fazer essa transição gradualmente, explicar o que está acontecendo, explicar os seus motivos e entender bem, né, todas essas variáveis, né? São várias, não é fácil, como eu disse, então a gente pode conversar mais sobre isso, mas entender essas variáveis no seu ambiente de trabalho atual, entender e transferir e explicar essas variáveis também para os seus fornecedores, quando você tem fornecedor, ou para os colaboradores, para os analistas, para as pessoas que estão ali na operação fazendo acontecer. Geralmente, documentação, né, o uso de tecnologia ajuda no briefing, tá? Manuais e dicas e procedimentos vão ajudar muito, e revisar esses procedimentos, fazer uma gestão de conhecimento, né? Vai ajudar porque você vai sempre atualizando os valores e os objetivos e o que é retorno no investimento numa linguagem que as outras pessoas vão poder entender e operar e atuar em cima de forma muito mais rápida, muito mais pedagógica do que todo mundo ter que entender tudo isso que a gente está falando agora. Então, a pessoa do RH ou a gestão do RH geralmente vai ter essa responsabilidade de sintetizar todo esse conhecimento e conseguir explicar isso para todos os grupos, para todas as pessoas, de uma forma que todo mundo consiga ali virar uma mente coletiva ali e atuar em prol dos objetivos, enquanto pedem por ajuda e sabem que estão ali sendo assistidas e podem contar com o suporte dessas pessoas todas e da alta gestão também, direto ou indiretamente. Criar essa cultura não é nada fácil, mas ela é muito possível, eu já vi isso acontecendo, né? Então a gente precisa entender tudo isso e agir como agentes de transformação, né? E aí eu começo a viajar aqui, né, porque eu acredito que todos são agentes de transformação, mas as pessoas que estão envolvidas em treinamento, em gestão, liderança e no RH são mais agentes, são naturalmente agentes de transformação, né? Então, fazer pesquisa, né, para encerrar, quantitativa, qualitativa, interagir com as pessoas, ter momentos de interação onde você consiga entender e perguntar e criar uma cultura de compartilhamento respeitoso, né? Quando a gente abre, muitas vezes, sem um planejamento, sem uma definição de regras, vira caos. Mas pesquisas e momentos de compartilhamento, dinâmicas interessantes, individual ou coletivas, né? Podem ser muito úteis para a gente começar a entender esse cenário e começar a entender onde a gente precisa evoluir como profissional também, buscar mais conhecimento, buscar mais ajuda, buscar uma colaboração externa. Tudo bem? Aguardo o seu comentário, né? Diga aí não só o que você achou desse vídeo introdutório, desse vídeo inicial, mas também quais são suas principais dúvidas e problemas para a gente começar a se orientar, né, de forma mais subjetiva à comunidade. Não adianta eu trazer aqui conhecimentos e ideias que eu ache relevantes, né? Mas não é relevante para a situação atual das pessoas da comunidade. Então manda aí, o que você gostaria de ouvir mais, o que você gostaria de saber mais, o que você gostaria talvez... Vamos fazer um encontro ao vivo? Quem sabe? Por que não? Vamos trocar uma ideia, né?
coloca aí que a gente vai se ajustando. Esse mês de fevereiro eu quero que seja muito legal, muito enriquecedor para todo mundo, porque eu sei que para mim vai ser também, que a gente está sempre aprendendo, tá bom? Um abração, eu sou Alan Dantas, fiquem à vontade para me achar nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube, e é isso aí, vamos que vamos, feliz ano novo para todo mundo e contem comigo. Um abraço.